Bom dia, meus queridos amigos. Hoje nós vamos fazer uma postagem histórica. Anteontem, dia 6 de junho, fizeram 76 anos daquela que é considerada, se não a maior, uma das maiores operações militares que o mundo conheceu em todos os tempos. Essa operação militar recebeu o nome de Dia D, Dia Decisivo, Operação Overlord. Tá? Que foi o desembarque das tropas aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, na costa ocidental da França, onde começou, no flanco ocidental, o fim do domínio nazista na Europa. No flanco oriental isso já estava acontecendo, porque os alemães perderam a Batalha de Stalingrado para os soviéticos, e os soviéticos, apesar de perdas de ambas as partes, e os soviéticos começaram a empurrar os alemães em direção ao oeste. E à medida que empurravam os alemães em direção ao oeste, eles iam libertando Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, né? Por isso que esses países, após o término da Segunda Guerra Mundial e advento da Guerra Fria, eles se tornaram países comunistas satélites da União Soviética, já que a União Soviética ajudou a expulsão dos alemães destes países. E os soviéticos, eles eram os aliados dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, apesar de lutarem em flancos diferentes. Eles cobravam os soviéticos, dos seus aliados ocidentais, que alguma coisa fosse feita no flanco ocidental, já que no flanco oriental eles estavam agindo. Tá? Então, a derrocada no flanco oriental começou a partir de 43. Quer dizer, de 39 a 43 praticamente só deu a Alemanha, né? Agora, no flanco ocidental, certo? O principal momento foi essa operação Overlord, desembarque das tropas aliadas na costa ocidental da França, numa região chamada Normandia, Bretanha, Vale do Lar, Riviera Francesa. São regiões da França. A Normandia que fica ali pertinho da Bretanha. Bretanha aí não é Grã-Bretanha, Bretanha aí é uma região da França. Tá? Essa operação já era esperada pelos alemães, que encheram essa região da costa noroeste da França de casamatas, de bunkers. Só que os alemães pensaram que os aliados iriam desembarcar no Canal da Mancha, que é mais estreito. É bom colocar aqui para vocês que durante a Segunda Guerra Mundial a Grã-Bretanha não foi invadida pelos alemães, ela foi bombardeada, mas não foi invadida, né? Então o que acontece? Essa operação ela foi milimetricamente preparada e os aliados, aí ingleses, franceses, norte-americanos dos Estados Unidos, canadenses, né? Porque canadense pode ser norte-americano também, australiano, neozelandeses, fizeram parte desse grupo que desembarcaram, dentre outras nacionalidades, essas as mais importantes, desembarcaram nessa costa noroeste da França, em praias que foram renomeadas pelos aliados de Utah, Omaha, onde foram travadas as batalhas mais violentas, Juno, Sword e Gold. Tá? Mas os alemães estavam esperando lá, né? Pra vocês terem uma ideia, foram 12 mil aviões, 5.300 tanques, tá? Cerca de 150 mil homens que desembarcaram aí na costa ocidental aí na costa ocidental da França. Houveram perda de ambos os lados, né? De ambos os lados morreram
mais de 4.400 aliados, como morreram mais de 4.200 alemães que estavam esperando nas casamatas, certo? Nas praias aí da Normandia. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Mas a região foi tomada, tomaram depois a cidade de Caen e Baé, que são duas das principais cidades localizadas na região, e em agosto de 44, Paris e a França toda foi retomada. É bom que coloque aqui que dentro da França existia a resistência francesa, que ajudou esses aliados quando desembarcaram na costa noroeste da França. Tá? A resistência francesa foi atroz, que era capitaneada pelo grande general Charles de Gaulle, que capitaneava da Argélia e de Londres, de Argel e de Londres. Na época, a Argélia era uma colônia da França. A França só concedeu a independência da Argélia depois de uma violentíssima guerra civil que terminou em 1962. Uma guerra civil não, uma guerra de independência entre argelinos e franceses, onde muitas atrocidades foram acometidas. Então, de Gaulle, ele chefiava essa resistência de Londres e de Argel, mais de Londres. Então, gente, e a França foi recuperada da mão dos nazistas e foi recuperado também Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, enfim, a Europa Ocidental, que depois da Segunda Guerra Mundial foi reestruturada pelo Plano Marshall. Isso pode ser um assunto que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então, no flanco ocidental, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos. Flanco oriental, os soviéticos foram empurrando os alemães em direção à Alemanha. Quando a Alemanha se viu cercada, os generais de Hitler e mais Hitler entraram num bunker subterrâneo, perto de uma estação de metrô da antiga Berlim Oriental, e suicidaram-se. Né? Tem um filme chamado A Queda, que mostra muito bem isso. Né? Os principais heróis, aí, os principais líderes desta Operação Overlord foram: o comandante da Operação Overlord foi aquele que no futuro seria o presidente dos Estados Unidos de 53 até 60, Eisenhower, General Eisenhower. E do lado dos britânicos, o principal líder foi Bernard Montgomery, famosíssimos, dois estrategistas militares famosos. E um dos que comandava o exército alemão nessa época aí era o Erwin Rommel, aquele que no começo da guerra venceu quase todas as batalhas no deserto, né? Dominou o norte da África. Depois perdeu para os ingleses e para os franceses, principalmente para Montgomery. Né? Erwin Rommel, que foi apelidado de a Raposa do Deserto. Havia também o flanco meridional, que subiu pelo Mediterrâneo, expulsaram os alemães do norte da África, tomaram a Itália. Esse flanco meridional liderado pelos Estados Unidos e liderado pela Grã-Bretanha. Quando eu falo em Grã-Bretanha, aí a principal unidade política da Grã-Bretanha é indiscutivelmente a Inglaterra. Então tudo isso que eu estou falando aqui foi muito bem mostrado nesses dois filmes. O Resgate do Soldado Ryan, com Tom Hanks, 1998, e O Dia Mais Longo da História, 1962. São dois filmes onde você pode assistir isso que a gente está falando aqui. Essa operação militar, o dia D, o dia decisivo, certo? Aí, menos de um ano depois, em maio de 45, a Alemanha capitulou, né? E terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa. Na Ásia só foi terminar com a rendição do Japão após as bombas atômicas em cima de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 45. Tá? Então a gente não podia deixar de falar um pouco sobre essa operação aqui, Overlord, que fez 76 anos anteontem. Um grande abraço a todos, espero que tenham aprendido aí alguma coisa. Tá?
E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas publicações. Um grande abraço a todos, meu cordial bom dia.